olha quem É a princesa Mononoke. Então. Mononoke. Hime. Ali na parede da Pola tem uma Mononoke também. Eu adoro. Cara, então, a gente falou de coisas preferidas. Quiçá, não sei se é minha animação favorita ou uma delas, assim. Foco. Obrigado. Ó, você viu? A câmera me obedeceu. Gente, estamos aqui para falar do seguinte tema. Será que o live action tá ficando obsoleto? O Yao, há 10 minutos, propôs essa pauta pra gente falar o seguinte: será que o live action tá ficando obsoleto? Não no sentido de, assim, produções com atores sendo, mas o quanto a computação gráfica tá sendo utilizada até em momentos que não é efeito especial, poderes, coisas fantásticas, etc. Às vezes para um cenário. Computação gráfica meio invisível, né? E aí a gente tem até o meme do choque de cultura, né? Que ele tá vendo o trailer lá, ele, computador. É tudo computador? Então, é para isso que estamos aqui no Pergunta da Vez dessa semana. Exatamente. Cara, eu acho que a gente começou você já falando da sua animação favorita, talvez seja. Mononoke Hime. E, cara, eu acho que, tipo assim, talvez a gente tem grandes expressões, né, artísticas no cinema que passam pela animação. Eu, assim, para mim, um dos maiores filmes de todos os tempos, assim, é Fantasia. Porque é inacreditável, assim, são pessoas falando, olha o que a gente é capaz de fazer aqui, desenhando, no meio da guerra, sabe, num cenário caótico, até economicamente, né, e os caras estavam lá, cara, investindo e fazendo uma obra-prima, assim, sabe, tipo, você que viu Baby Driver, falou, só, ele fez o filme andando com a música. Cara, vai ver Fantasia. É inacreditável. Mas tudo isso para falar, cara, que recentemente, um dos últimos filmes que eu vi que lançou... Recentemente, nos últimos tempos... Eu sou pernóstico? Não, é redundante, talvez. Redundante. Sou redundante. Isso eu sou. Mas você não falou isso, eu só falei para fazer uma piada. Bom, tá vendo? Ó, eu acredito tanto no Guima que eu acreditei também, pra mim. Que gentil. Não falou. Eu duvido da minha própria realidade. Ou falou, vocês vão ter que ver o programa de novo. Pois é. Volta aí. Aproveita que você vai voltar, já se inscreve e deixa o like, tá? Se inscreve e deixa o like, ele lembrou. Falei que a gente ia começar a pedir. Tem que pedir a cada 10 minutos. Eu não vou fazer isso. Vamos começar leve. Sim. O pessoal tem que, né? Mas beleza, cara. Recentemente, nos últimos tempos, chegou a animação, a sequência, né, do Aranhaverso. Como que chama essa do Aranhaverso? Pra mim é tudo Aranhaverso. Além do Aranhaverso. Além do Spider-Verse. Gente, eu não vi até hoje, mas eu quero muito ver. Tá perdendo um filme. E, cara, é inacreditável que eles fizeram. Definitivamente. Literalmente, você tá perdendo um filme. 2, no caso. 2 no caso. Você não viu nenhum? Não vi. Caraca, porra. Pois é. Nem sei se vai gostar, porque eu acho que mudou tanto a animação dos últimos anos. Que o primeiro, eu acho que ele tá até meio careta, sabe? O primeiro, ele deu uma revolucionada, eu acho, entendeu? Ele botou um primeiro pé, e esse segundo, cara, nossa senhora, abriu a porta, assim. É inacreditável que os caras conseguiram fazer... Wesley. É inacreditável que os caras conseguiram fazer com uma animação, cara, fugindo... do que a gente tá vendo o movimento da Marvel aí tentando abrir um multiverso e meio que tendo complicações, né, para resolver isso. A Marvel, que hoje em dia é basicamente o que sustenta a indústria, né? Cara, você boicotou. Às vezes eu saio de cena aqui, ou Yao, ou alguém, e a gente põe uma curiosidade na tela, né? Se você só ouve o programa, talvez você não veja. E o Yao falou que não ia dar pra ler, tá? Eu tô brincando que ele boicotou. Mas a gente viu dos 10 atores em papel principal
com a maior bilheteria de todos os tempos em papel principal, só um não fez filme da Marvel, que é o Tom Cruise. É o Tom Cruise, é. E a gente fez e tá lá, Zoe Saldana, Scarlett Johansson. Aí eu fui olhando, eu falei, cara, tudo Marvel. E não é nem herói, é Marvel. Exato. Porque realmente é o que tem dominado aí nos últimos anos, né? As bilheterias, cara. Sim. Consequentemente, fazendo a indústria ir pra frente. E é muito Marvel, mas não é depende Marvel, franquia, né? Franquia tá fazendo isso acontecer. Eu sinto, sabe? Tipo, se você pega as maiores bilheterias de 2022, pega as maiores bilheterias de 2008, sei lá, de 98 que seja, sabe? 99, né? De pegar a maior bilheteria de 99 e a maior bilheteria de 2022, tipo assim, é gritante a diferença, porque você pega Avatar, franquia. É verdade. Tudo franquia, assim. Eu não acho que não tem na top 10 bilheterias um filme que não seja Velozes e Furiosos. Uma grande franquia. Assim, a gente não tem assim, tipo o Clube da Luta, por exemplo, que eu acho que foi um filme que teve muita repercussão. Não tem um filme que seja solitário e que não abra uma franquia. Que eu saiba, não teve Clube da Luta 2, né? Tem gibi. Tem gibi? Tem a Codiné. Não, o filme não tem. Continuação do livro deve ser, inclusive, né? Que é a continuação do filme. Ah, sim. Mas é que o Clube da Luta, o Palahniuk, ele continuou em gibi, assim. Não li, mas ele continuou. Yal, mas isso que você falou primeiro que eu acho que, assim, daria outro trabalho, que é a questão do, por exemplo, The Flash, que foi muito criticado, o CGI. Eu até vi um vídeo de um carinha explicando no Instagram, que eu lembro que até vi que você tinha curtido, que ele falou assim, eu vou te explicar porque que o CGI tá ruim e eu trabalhei no filme. E aí ele fala assim, se parece que isso foi feito em uma semana, é porque foi. Porque tá tudo pra ontem, etc, tal. Mas a questão desse programa seria assim, sua tese, aí tô eu te perguntando mesmo, assim, seria assim, o quanto está rolando uma dependência desses efeitos para coisas que daria para fazer de outro jeito, que é tipo, alguém voar e soltar poder, é complicado fazer com prop. Prop seria coisas físicas, reais, né? Um efeito especial para ser uma arminha laser teria que ter um efeito visual aí. E eu tenho uma coisa assim, eu curto, já deve ter falado aqui, Tokusatsu. Tokusatsu é o quê? Produções que utilizam efeitos especiais, e eu tô vendo muito o canal Tokudok. Então, o Tokusatsu vai pra, normalmente, sei lá, como os gigantes. Então, Ultraman, Super Sentai, que é o que virou Power Ranger, Kamen Rider, que eu adoro e tal. E, cara, você vê os antigos, assim, e aí eu faço um paralelo com o Star Wars, cara. Os primeirões lá dos anos 70 e 80, né? Você vê, assim, que as naves são incríveis, o visual delas e tal. Por quê? Porque é miniatura filmada. Então você vê hoje, ela não envelheceu muito. Não é uma coisa que você vê meio... Sei lá, eu não quero criticar porque é outro tamanho de produção, mas tipo Battlestar Galactica, que tem uma coisa meio que você olha e fala do Flash também, que a galera fala aquela coisa meio PlayStation. Parece gráfico dos anos 90 e começo dos anos 2000, que a gente via no CGI e tal. E aí você vê essas coisas mais antigas que são os robôs, que foi feito o boneco, ou foi feito a roupa. E aí você vê como isso envelhece diferente, só que assim, é mais caro, né? É mais trabalhoso. Isso dá mais tempo de gravação e etc. E tem também a questão que eu acho que a gente pode fazer, mas eu acho que isso é outro programa, que é de trabalho mesmo, assim. Você tem uma... Eu posso usar o termo precarização mesmo, pra galera de efeitos especiais, sabe? Total. Tipo, é uma condição de trabalho complicadíssima, os caras tudo varado e tal, e acaba não ficando tão bom. Eu tava pensando se tinha uma palavra melhor, mas acho que é precarização mesmo. Eu acho que é. Precarização, a falta de tempo, né? Tipo, de fechar um pacote de efeitos e aquilo voltar tantas vezes, assim, em alterações e incluir novas cenas. E acabar não dando tempo de entregar aquilo na qualidade que quer, né? E eu, pessoalmente, nem acho que o problema seja essas inserções que a gente tem de composição, sabe? Desses efeitos assim de, vamos adicionar um prédio ali atrás para fazer sentido com a época. Ou então, sei lá, tipo
aquele filme lá com o David, qual é o nome dele? O Cumberbatch, esqueci o nome dele. Mas alguma coisa do cão, sabe? Que é um filme que se passa... Esse aí, da Campeão. Ataque dos Cães. Ataque dos Cães? Que, Isso. tipo assim, não é um filme que precisa de um... Cara, obviamente não vai ter nenhum raio laser ali, mas colocaram coisas atrás, assim. E eu lembro que quando eu tava na faculdade, né, eu fiz cinema. Infelizmente, tô brincando. Mas eu fiz cinema e aí a gente foi uma época ver até umas coisas da Globo, assim, e eu fiquei impressionado o quanto de coisa a galera colocava efeito exatamente desse tipo, assim, que é incluir, às vezes, uma casa aqui atrás que tem a ver com a história. Com a época, sabe? sei lá. Inclui, às vezes, um prédio, assim, não é nem, tipo, um efeito Mutantes, Caminho do Coração, entendeu? É um efeito de... sabe? A segunda maior novela da história do Brasil. Falando em precarização de efeitos especiais. Mas é isso, assim, tipo, nem precisa ser necessariamente isso. E eu sou muito a favor desse tipo de coisa também, porque eu acho que se barateia e se consegue entregar algo maneiro, eu acho ótimo. Acho que o problema é que a gente tá num momento em que a Marvel tava lucrando horrores e precisa continuar lucrando, e aí inventa coisa de televisão, inventa coisa de... Você tem todo um cronograma que é muito específico que você precisa seguir. E um depende do outro. E junto com todas as outras indústrias. Tem isso. Tentando fazer isso também. Se você atrasar, você tá atrasando a próxima série, a próxima coisa. E ninguém vai entender nada. Não, ninguém tá entendendo nada já. E tem a questão de investidor, né? Tipo, é um rolê que eu acho que é o que o cara fala naquele vídeo, assim. O cara que fala que trabalhou no The Flash, ele fala, é uma questão de negócio também, que é do tipo, esses efeitos visuais saírem, não saírem legal, não faz diferença pro investidor, depende da questão, sabe? Mesmo apesar do backlash, talvez esse filme, por isso, se tornou mais lucrativo do que seria se o efeito tivesse bom, sabe? Pode ser, provavelmente, sabe? Total, acho que foi no último episódio que eu citei aqui Pokémon por ser uma multimídia e falei que a qualidade dos jogos estavam caindo porque eles têm que lançar o jogo para lançar o anime, que tem que lançar o jogo de carta, tudo junto. E esses filmes acabam entrando nisso, que tipo assim, o Funko Pop do cara tem que sair em maio, então o filme tem que sair em maio. Porque vai sair o Funko Pop, vai sair um boneco da Hasbro, vai sair uma estátua da Iron Studios, não sei, mas vai sair um monte, a toalha de mesa de alguma coisa, né? Você citou Star Wars, talvez a gente tenha muito a agradecer Star Wars por causa disso, né? Que realmente transformou o cinema numa empresa de multimídia, assim, de vender muitas coisas e tal. E você citou as naves e tal, eu queria só, inclusive, fechar um ciclo aqui do que eu estava falando do Aranhaverso. Você citou as naves de Star Wars que tinham efeitos práticos. Às vezes, no próprio Star Wars, ninguém gostou do Yoda computadorizado ali, né? Lá nos anos 2000. Nos anos 2000. E faltou toda a presença que tinha um boneco. Um boneco, sim. Eu não sei, gente. Eu não sei, porque eu lembro que eu era criança, eu vi o Jabba... bonecão, assim, eu achei a coisa mais estranha do mundo, por exemplo. Não, mas assim, existem casos e casos. Pro público eu acho que faz muita diferença. Tanto que a gente, por exemplo, eu tenho 30 anos, e se você perguntar, o que você prefere, animação 2D ou animação 3D? Eu prefiro animação 2D. Sempre. Eu acho muito mais fazer ou ver? Visualmente, ver. Tá. Eu prefiro mil vezes a animação 2D. Tá, 2D seria... Mononoke. Não, mas 2D seria Mononoke. Seria 3D Shrek. 3D Shrek, por exemplo. Laboratório de Dexter e 3D o Shrek. O 3D seria o Shrek. 2D é a Disney clássica e 3D é a Pixar. Tá bom. Tá. Toy Story. E uma galera que nasceu tipo, nos anos 2000, anos 2005, 2010 pra frente, assim, eu não sei se eles preferem realmente ver 2D ou 3D, sabe? Por mais que meu gosto pessoal do 2D, você pega um filme da Disney antigo, você consegue ver o erro do animador ali, tá ligado? Você consegue ver os tracinhos sendo feito um negócio, caraca, você vê o ser humano ali fazendo. E óbvio, né? A animação 3D é linda, é maravilhosa, tem um monte de gente que tá
trabalhando pra cacete ali, mas não tem a mesma cara artesanal que o 2D passa, sem contar a nostalgia. Está cada né? vez mais emulando o 2D, né? Vamos lembrar disso aí. E aí eu acho muito foda, porque dá uma possibilidade. Mas é isso que eu tô querendo dizer. Então, não necessariamente porque, na minha opinião, é mais bonito que a geração que está assistindo aquilo vai curtir mais, vai curtir menos, entendeu? Porque acho que a geração que, tipo assim, veio dos anos 2000, 2010 pra frente, cresceu vendo o 3D, sabe? Cresceu vendo o filme da Barbie, Quebra-Nozes, entendeu? Que minha irmã via, lá quando eu era criança. E sabe o que eu penso, assim? Me dá uma nostalgia, às vezes até a textura do vídeo, assim. Por exemplo, pra mim, depende da coisa que eu vou ver dos anos 90, que eu poderia ter visto alguma coisa lá nos anos 2000. E você sabe, a gente saca até uma textura dos equipamentos que foi filmado, né? Tipo aquele digital dos anos 2000 que tem... Parece com um verdinho meio da época e tal. Então, eu tenho uma nostalgia de, assim... querer ver até, às vezes, no formato, sabe? Então, por exemplo, quando eu abandonei, o meu irmão tinha o PlayStation, não lembro qual que era, mas eu comprei o Resident Evil 1, o remake. E eu joguei, assim, uns 10 minutos e falei, poxa, eu queria jogar aquele antigo, assim. E desencanei, sabe? Comprei ele lá na loja, lá, e tipo... aí então tem isso também, só que eu acho que aí vai mudando, né? De geração para geração deve ser a textura que a pessoa está acostumada pode ser o 3D hoje, né? Sim, mas eu acho que isso vai... Eu concordo com tudo isso, inclusive que o Jabba antigo é complicado de se olhar. Mas eu acho que já entra numa parada, tipo assim, vamos pegar um Jurassic Park aí do maior diretor de todos os tempos. Eu revi esse filme ano passado ou retrasado com a Mar. É impressionante. Envelheceu mal? Não. É inacreditável. Só que ele não foi feito a toque de caixa, tipo... Ele não foi feito a toque de caixa, e ele consegue misturar os dois, porque ele tem prop e ele tem animação. Não, é impressionante. Você pensar, você fala, se eu tivesse visto isso há 30 anos, assim, parece um dinossauro na tela mesmo, sabe? Sim. Tanto os props quanto o 3D. E aí que tá, eu acho que é sobre como você tá fazendo. Porque aí eu vou evocar um outro exemplo aqui. Cara, o Rei Leão, tá? O Rei Leão 2D é infinitamente superior ao Rei Leão 3D e poderia não ser, assim... Porque, beleza, pode parecer um argumento nostálgico, pode parecer um monte de coisa, mas assim, eles simplesmente chamaram de live action algo que não tem... sim, é o live action, nada. Só que é tudo computador também, né? Exato, não tem absolutamente nada, eles nem filmaram as paisagens, até onde eu saiba. Porque Mogli você pode argumentar que é live action, né? Porque tem uma pessoa... O ator. Então, tipo assim, agora o Rei Leão não tem nenhum ser humano, então é realmente tudo computadorizado, e eles trazendo para esse negócio realístico, né? Acaba com toda a emoção da parada, assim, você não consegue se conectar com o leão lá. E no 2D tem um olho gigante, muito maior que a cara do que um leão tem. Então você consegue... Tem uma coisa cartunesca, né? Exatamente, entendeu? Porque assim, o Rei Leão fazia... O Simba, quando vai comer o primeiro inseto dele lá, com Timão e Pumba, quando ele come e sente o nojo do gosto, no 2D, a expressão você se conecta. Sim. Com o 3D, por ser um felino tentando ser realista, você não consegue se conectar com aquilo. Sim, porque não é, tipo... Não é exagerado, falta o exagero, falta um monte de coisa. Não teve a questão daquele musical Cats? Lembra disso? Não, eu só vi imagens também. Eu vi o trailer e é assustador. Nossa, que loucura. É assustadora. O que a gente fez? Assim, a humanidade chegou no limite ali, né? A gente podia ter parado por lá. A gente podia ter repensado o CGI. Como sociedade. A gente tinha que ter como sociedade, eu acho. CGI tá banido agora do cinema. Tinha que repensar o capitalismo ali, porque foi um filme feito pra indústria, né? Mas assim, voltando, tipo, quando a gente pensa assim, se a gente vai
essa comparação, né, do live action com a animação. Eu acho a animação eu acho que a gente sempre vai ter live action, mas o negócio que me deixa muito cansada, assim, é o quanto a gente se permite a uma falta de inventividade e uma falta de viagem quando a gente assiste um live action, sabe? Qualquer coisinha que você fuja um pouquinho do real no live action já é um uau, sabe? E na animação, por a gente já estar pressupondo que o nosso espectador não está vendo uma parada realista, que tem essa dificuldade de ter uma conexão, a gente consegue colocar elementos muito mais surreais, sabe? E eu acho que isso abre porta para muita coisa, assim, abre porta para expressar mais e melhor os sentimentos. Eu acho que entra em questões que você consegue explorar universos diferentes com um cenário, sabe? Tipo, que tem um custo diferente, só que é brutalmente menor do que você pedir para um artista fazer um cenário no espaço, do que você ter uma equipe que vai demorar bem mais para renderizar aquilo tudo. Óbvio, assim, a animação é um processo muito demorado. Não estou falando que é só você desenhar um cenário, tá? Mas que isso faz muita diferença, sabe? De você poder ter essa mudança muito rápida de lugares e poder ter acesso a outros tipos de expressão e de entender o que a pessoa está passando, sabe? Tipo, a gente vê no filme do Spider-Verse, assim, posso falar um pequeno spoiler? Eu acho que a galera que não quiser, claro, mas tipo, a galera que não quiser pula 10 segundos aí, 20 segundos. 20 segundos. Pula 20 segundos, mas é assim, um negócio muito idiota, assim, que eu vou falar. Que cada universo tem uma estilização diferente. Então você vê o universo da Gwen, é tudo muito... Parece um pastel, sabe? Parece um negócio todo feito de tinta, assim. Tem um quê de aquarela, né? Que legal. Um quê de aquarela, é todo meio quase impressionista, eu acho, assim, sabe? É muito bonito. E aí você vê outro universo. O Homem-Aranha Punk, né? Em inglês, que ele é meio que um pôster, né? E ele é todo animado em outro frame rate, mas isso é uma viagem do próprio Homem-Aranha, né? A gente não vê isso em todas as animações. Mas eu acho que isso já abre uma portinha para você poder explorar as coisas de formas diferentes, sabe? E de expressar coisas diferentes. E a gente tem na animação, a gente tem princípios, né? E, por exemplo, um dos princípios da animação é o exagero, que é o que você estava falando, né, Yal? Que é tipo... E é isso, assim, para um personagem demonstrar que tá triste, não é um ator que vai estar com um close-up na câmera e a gente, como ser humano, já vai se conectar por ver uma lágrima escorrendo e ele atuar bem, sabe? A gente precisa que o personagem demonstre que tá triste. Então, todas as expressões dele vão estar voltadas para aquilo. Ele vai estar num ambiente escuro, não sei, que tem no live action também, mas ele vai estar com uma linguagem corporal mais teatral, mais exagerada, sabe? E eu acho que isso ajuda a gente a se conectar de outra forma com aquela história e viver aquela história de uma outra forma, sabe? Sim. Que a gente não consegue necessariamente da mesma forma com live action. Mas eu acho que, pegando o exemplo do Homem-Aranha sobre essa coisa de ter esses universos diferentes e tal, realmente, assim, na animação você consegue dar um passo além. Eu acho que dá para resumir isso, assim, que a fantasia, no caso de uma animação, te joga mais dentro da história do que, às vezes, um elemento fantasioso num live action, assim. Que acaba sendo, ao invés do estranhamento, você entra mais... Pode ser, sim. Mas eu vou trazer aqui o tudo, todo lugar, toda hora, tudo. É do Hora Tiago a análise que é o filme TikTok? O filme TikTok. É dele essa. Eu não assisti a análise dele ainda, mas depois que só de ler o título, eu falei, faz todo sentido. E, cara, mas eu vou trazer eles aqui justamente para dizer que eu acho que eles conseguiram, com maestria, e óbvio, o filme é cheio de efeito, tem um monte de coisa que foi feito na pós, né? Sim. Mas, cara, tipo assim, em um determinado momento, eles simplesmente filmaram 2 pedras e botaram uma legenda embaixo. Sim. Entendeu? Então, tipo assim, eles... Golaço esse momento, por sinal, eu acho, cara. Golaço. Tem as coisas tipo assim, é ela só que atriz, é ela só que não sei o quê, é ela com dedo de salsicha, mas, pô, tem uma hora que eles filmam 2 pedras. Nossa, do dedo de salsicha é genial também.
Então, mas entendeu? E eles conseguiram fazer isso a briga. No live action, no prático, cara. Tipo, sim. Isso é muito legal, assim. Eu acho que falta justamente essa inventividade, que é uma coisa que a Paula falou, assim, que é, pô, a gente precisa abrir horizontes, e eu acho que o CGI talvez seja uma parada que atrapalhe, porque eu acredito que tem muita hora que os caras olham para o relógio e falam, pô, tá em cima da hora, vamos resolver na pós isso, tá? Sim. Alguém vai resolver depois. E aí fica tudo pro CGI resolver coisas que, pô, na prática, o exemplo, de novo, Steven Spielberg, sabe? Tipo, ele olhou o tubarão, falou, isso aqui tá meio feio, eu vou mostrar ele menos, sabe? Sim, sim. O tubarão criou todo um ar de mistério. Isso é muito, né? Uma coisa que com o CGI ele ia falar, tá muito feio, conserta na porta. Teria escancarado aquilo e tirado parte da genialidade do filme. Da genialidade do filme, sim. Ele tem uma autonomia. E eu imagino que ele teve uma autonomia como diretor totalmente diferente que, sei lá, os irmãos Russo tiveram fazendo Vingadores. Não, eu acho assim, pra mim um delírio coletivo é tratar esses filmes, não, porque o James Gunn, isso não é... O James Gunn, sei lá, na DC que ele é meio... Ele tem uma, tipo, sei lá, ou o Zack Snyder que tinha certo poder de decisão, assim. Mas na Marvel a galera que fica tratando como se fosse filme de diretor, assim, você fala, meu, calma. De autor, né? Não é bem ele que manda lá, calma lá. Com certeza. Tanto que você pega um cara que tem uma mão um pouquinho mais, que é o cara do Baby Driver lá, que ia fazer o primeiro Homem-Formiga, ele saiu. Sim. Mas aí, o nome dele. Edgar Wright. Ele pulou fora. Tipo, como mas diria a Carol Conká, eu tenho uma carreira muito boa lá fora. E ele saiu. Ó, eu não vi o BBB, eu só lembro dessa fala rolando na internet. Tem uma carreira me esperando lá fora. Ele falou, tchau. Aí ele fez Baby Driver, não foi? Foi. Aí. Fez Baby Driver. Mas é isso, assim, eu acho que... Mas mesmo dentro da Marvel, sabe? A gente observa isso de uma maneira muito clara, porque eu acho que o James Gunn, por pegar, por exemplo, o Guardiões da Galáxia, que era personagem que ninguém ligava na época, ele conseguiu dar muito mais identidade do que um filme, tipo assim... Total. Se fosse o Batman, sei lá. Se fosse o Capitão América, por exemplo, sabe? Porque o meu problema... Errei a editora, foi mal. O problema que eu vi recentemente assim, com os filmes da Marvel é tipo, o quanto a partir do Capitão América lá da Guerra Civil Capitão América do Soldado Invernal, quanto os filmes ficaram pálidos, sabe? Assim, não tem um jogo de luz ali interessante, sabe? É tudo umas câmeras que parecem feitas para televisão, que você está gravando com todo respeito, mas parece que está gravando plano contra plano, só plano contra plano. E aí você pega, por exemplo, o primeiro Vingadores do Joss Whedon, que por mais que ele seja problemático na indústria, eu não quero passar pano pra ele, mas tipo, você via que ele tentava colocar shots ali épicos, sabe? Pegar aquela parada dos quadrinhos e colocar ali, né? E você pega, por exemplo, a forma que os irmãos Russo estavam enquadrando o Vingadores, até o próprio Vingadores, Guerra Infinita, até o Guerra Civil é pífio, né, gente? Com todo respeito, mas, tipo assim, é muito feio, assim, aquele galpão, a galera... Assim, que é isso, sabe? Vamos enquadrar isso. Por mais que não seja tão épico como nos quadrinhos. Você tem grua, você tem câmera, você tinha como... E aí torna todos os filmes meio sensal, assim, sabe? De uma certa forma... Quando você começa a observar isso, né? E eu demorei para perceber esse tipo de coisa, sabe? Eu só, tipo, vi vídeo, assim, tem até um canal que o Rodrigo, que o Ial mostrou, que é muito foda, que fala exatamente sobre isso. E eu acho que a gente tem essa dificuldade realmente com live action, sabe? De, tipo, ter... Mesmo nesses filmes, assim, às vezes ter uma coisa que fuge um pouco, sabe? Tem até outra coisa que eu falo sobre isso depois, mas depois a gente fala. Tá. Boto fé, não, mas eu entendo o que você está dizendo, assim, de uma gramática visual muito simplista mesmo, né? Sim. Não é nem... E tudo isso dentro de um orçamento gigantesco, né? Que é uma coisa que você pega ali, hoje a gente assistiu um filme... É que, assim, bons diretores não precisam só de dinheiro, né? Exato, cara. Hoje a gente viu um filme que era, se eu não me engano, eu acho que é um filme que foi feito para TV.
que é um filme da Da BBC. BBC. Entendeu? Um filme pequeno, de baixo orçamento, que tem ali uma pontinha do Colin Firth. Ele faz um vendedor de guacamoles numa loja chamada Love Guac-Actually. Achei bonitinho. Guac-Actually, do Love Actually, é simplesmente amor? Exatamente. Esse filme é legal. Pois é. Pô, só um comentário que eu preciso falar, porque eu vi o vídeo do Ara Thiago sobre Lost. Ele também é muito bom, etc. É importantíssimo. Cara, o Rodrigo Santoro é muito bonito, cara. Tá bom. Você falou do Love Actually. Cara, aí ele mostrou e falei, cara, esse cara é muito bonito, velho. Tá objetificando o Rodrigo Santoro. Então, tipo, a galera ficou sacaneando o Rodrigo Santoro na época do tipo, fez As Panteras, mas não falou nada. Foi redublado quando fez 300. Saiu no Lost rapidinho. Aí você vê o cara, sei lá, 20 anos depois ali no Westworld, que, tipo, eu sei que desandou depois da primeira temporada, mas assim, foi a série do momento naquele ano e o cara tava lá, sabe? Então... Ele esteve em 2 séries do momento, inclusive. Né? O cara teve em Lost. Era um brasileiro na série do momento há 20 anos, cara. Que Lost é de 2004. Sim. Ele apareceu em 5, 6, se eu não me engano, né? Acho, inclusive, que ele é o único não britânico em Love Actually. Também, vamos colocar isso. Total. Nossa, ele é muito incrível, cara. Eu acho que a galera não tem noção do quanto ser um ator... E eu não sei nem se Hollywood, mas principalmente Hollywood é uma loteria, cara. Porque é uma galera que tá lá, que quer, tipo assim, que vive num mundo de sonhos, assim, que estão sempre gente prometendo, vai rolar esse ano aquele projeto, vai rolar esse ano aquele projeto. E não existe a capacidade de todo mundo ser abraçado por esse estrelato, por essa... sabe, de ser uma estrela, realmente, assim, lá, que tá em filmes recorrentes e tal, não existe como, então é literalmente uma loteria roubada muitas vezes, porque tem toda área tem quem indica, né, toda área tem nepotismo e tal, nessa vai ter, obviamente, mas a galera não se liga o quanto é difícil tá num Lost, sabe, quanto é difícil tá num Love Actually, sabe, assim, é uma loteria praticamente. As Panteras, ele fez o 2. As Panteras, sim. Que foi e ele era o vilão. Tipo, ele era um dos personagens principais do baita blockbuster, assim. Quantos brasileiros fizeram isso, sabe? Da continuação de um baita blockbuster, né? Sim. Que já era um IP grande, e aí teve um filme que fez tanto sucesso que eles resolveram lançar o segundo e o cara tava lá. Quantos atores estão lá tentando isso, sabe? E além de tudo, ele é lindo. Além de fenomenal e talentoso, ele é muito bonito. E, cara, tipo assim, a gente... voltando agora, né? Fizemos um corte, hein? Corte do... Nossa. Vai entrar de novo. Bom, a gente... Voltando, tá? Então, a gente tava assistindo esse filme da BBC. É um filme, cara, muito simples, assim, e muito bonito, entendeu? Tipo, um filme que teve um orçamento baixo, um filme que eu acho que foi feito para TV, e que, cara, tipo assim, você vê toda uma qualidade, o cara, tem uma hora que ele mete um olho de peixe lá que eu não gostei, mas ele meteu um olho de peixe ali na lente, entendeu? Sim. O cara... E aí, sei lá, cara, tem tanta decisão, tanto plano, você não concordar com um jeito de filmar um plano, de boa, vai. Exato. O cara fez uma iluminação linda durante o filme, entendeu? O filme, uma produção maravilhosa, figurinos maravilhosos. Como o pessoal se veste bem, né? Nos filmes, assim, eu fico de cara. Mas, enfim, e é uma coisa que hoje em dia é difícil de ver. Eu acho que tem até uma passagem do Matt Damon, um cidadão que eu não sou fã, que foi naquele Hot Wings, é isso? Que é o que o cara é entrevistado e fica comendo... Isso. Que é o que ele tava falando do amigo dele, que, tipo, ele falou, não consigo bancar esse projeto. É esse trecho? Não era o trecho que eu ia citar, mas esse parece um trecho interessante também. Ele fala nessa entrevista que, assim, não existe mais filme de médio orçamento. Você pega um filme... Hoje em dia só tem filme ou de orçamento 200, 250, 300 milhões, que a expectativa é que chegue perto, faça ou ultrapasse 1 bilhão,
né? Tá. Ou você tem o filme do cara que, pô, juntou dinheiro 10 anos, tá filmando com uma câmera de mão e tá tentando fazer alguma coisa individual, assim, Hollywood não, não, né, indie, mas assim, Hollywood não oferece mais filmes de, sei lá, 40 milhões, um filmezinho que é, sei lá, mano, Tom Hanks e a Meg Ryan conversando, entendeu? Sim, por e-mail. Por e-mail. O próprio, né, os filmes que ele fazia, né, tipo, o Gênio Indomável, essas coisas assim. E eu acho assim, por exemplo, esse filme que você tava falando que a gente No Gênio Indomável é o Russell Crowe. Não. O Russell Crowe é Uma mente brilhante. Gênio Indomável? Que eu acho que entra. Gênio Indomável. Que ele ganhou é muito Oscar inteligente. Ele não vai na faculdade. É o Matt Damon. Por que eu fiquei com o Tom Hanks na cabeça? Me perdoe. Nossa. Achei que tava falando do Tom Hanks ainda. O Tom Hanks? Não, Gênio Indomável, do Matt Damon. Ganhou o... Cara, o Ben Affleck tem mais de um Oscar. Pois é. Mas é isso, assim, e nesse filme, por exemplo, que o Yael tava falando, né, que eu acho que chama Rye Lane, eu não sei como é que é a pronúncia, mas, tipo assim, é um filme de comédia romântica, despretensioso e até certo ponto, eu diria, porque a história é despretensiosa, uma comédia romântica básica, mas ele tem elementos, por exemplo, tem dois personagens conversando e do nada o cenário muda e aí eles estão no lugar onde eles estão contando a história, sabe? Guima, sabe? Aconteceu tal coisa na cafeteria, aí troca o cenário, eles estão na cafeteria. Tá. Aí, do nada, assim, eles estão contando uma outra história e, tipo, vai para um teatro, sabe? E aí, no teatro só tem um dos protagonistas como audiência, sabe? Assim, Tá. que tem essa inventividade, que tem essas licenças poéticas que eu acho que são muito legais, sabe? Tá, sim. Que a gente estava falando, assim, que quando vai pro live action, é um risco tão grande da galera ver aquilo e falar, nossa, que porra é essa? Sabe? Tipo, a galera fica assim, o que eu tô vendo? Era um filme normal e do nada eles estão num teatro, sabe? Assim, do nada eles estão contando a história, mudou de cenário e não foi explicado. Que é uma coisa que eu acho que na animação, por exemplo, a gente conseguiria fazer com um pouco mais de tranquilidade. Tipo, sabe, assim, você vê Family Guy e do nada vem um galo gigante, tá tudo bem. Você consegue aceitar isso, sabe? Aquele filme e nesse filme eu acho que eles fazem isso de uma maneira muito legal e eu acho que isso devia ser mais explorado em mais filmes mais comerciais mesmo, sabe? Tipo, comédia romântica da Netflix, sabe? Eu acho que podia ter um pouco mais disso, assim, no nosso comercial. Tem uma comédia romântica animada na Netflix que a gente assistiu, também não vou lembrar o nome agora. Você consegue lembrar? Intergalactic. Que, pô, tipo assim, consegue ter um roteiro mundano, sabe? E que graças à animação consegue sair um pouco dessa normalidade, né? Consegue, pô, alguma coisa que ele fala, ele solta uma fumaça. Cara, tem uma das cenas pra mim a mais incrível, assim, que é de um lugar chamado Notting Hill, que é das estações. Lembra? Que o Hugh Grant vai andando... Não é nem no começo, ele vai andando pela feira, né? Isso, ele passa assim, ele vai passando por todas as estações e é uma coisa, olha que massa, coisa incrível, assim. Sim. E, pô, olha que toque, prático, né? Que toque bonito, assim, sabe? Mas é uma cena, só que assim, é uma cena muito cara, que requer muito, isso 2 minutos, sei lá quanto tempo dura, assim, quantos minutos de corte já, com ensaio, é muito figurino, tem um esforço de produção gigantesco, né? Exato. E hoje em dia não se paga, né? Talvez não é o que seria que tá em alta hoje, né? Mas eu acho que pode até tirar a pessoa de ver aquilo. Mas eu acho que esse tipo de coisa até tira, sabe, às vezes, quem tá vendo. Às vezes a pessoa tá vendo e do nada a galera muda de ambiente, sabe? Do nada, eu acho que às vezes pode até ter esse risco de não agradar todo mundo, sabe? Então quando você entra num negócio que é puramente tipo de números e algoritmo e se não bombar a gente não vai fazer outro, é um risco que se corre. Total. E aí é um pouco triste, né, de perder às vezes essa inventividade do diretor. E eu ia falar até uma outra coisa sobre isso, mas é isso, assim, eu acho que é algo que a gente podia ter mais, assim, porque, por exemplo, até 500 Dias com Ela tem isso, sabe, que é um filme que a gente não aguenta mais hoje em dia, mas tem uma cena que vem um passarinho animado, se eu não me engano, no meio do nada, que ele transou
com a Zooey Deschanel e aí vira um musical, entendeu? Porque esse era a fantasia da maioria dos meninos de 2010, sei lá, 2005. E o que eu não perdoo é que o cara musical. Conhece a Autumn depois, assim. A Summer e a Autumn. Nossa, cara. Cara, mas é uma parada que, tipo assim, ó, beleza. Tem esse filme que a gente nitidamente não gosta, né? Mas ele ainda é um filme ousado, cara. Sim. Pra pegar nos padrões de hoje. Nos padrões de hoje é verdade. O Yal, e tinha um... não deve ser um filme muito caro. E Yal, tem uma questão, tô com a pauta aqui, ó. Qual era a questão do Oppenheimer, de crédito e de que ele falou que não tinha usado, mas usou, é isso? Nossa. E aí que entra uma coisa que é muito... que é talvez o grande motivo da gente estar falando, se perguntando se o live action tá obsoleto. A galera foi ver, teve o Oppenheimer agora, né? Filme do Christopher Nolan. E, cara, tipo assim, ele é conhecido, isso eu fiquei sabendo por terceiros, que ele é conhecido por usar pouco CGI ou não usar CGI, né? O que é uma grande mentira. Inception é tudo próprio, Pois é, o cara usa CGI. Intergaláctica, eles foram num buraco negro. Sim. Pois é, cara, quando Nossa, custou caro pra caramba levar a equipe lá pra filmar. Quando eu li isso, eu fiquei de cara. Não é possível que alguém esteja falando sério disso, assim. Entendeu? Acho que é porque, sei lá, ele deve ter... O Dunkirk, o Tenet, ele deve ter tentado minimizar essa parada. Eu não sei porque... Efeitos práticos, né? Ele usa muito efeito prático também. Sim. E aí, cara, o Oppenheimer... Acho que tentou dar uma... Vou ser contra a cultura aqui, vou contra o CGI, não sei o que e tal. E tentou, como fala, botar para debaixo do tapete assim, o fato de que ele tinha usado CGI. Porque ele deixou de fora o nome de, se não dezenas, centenas, aliás, perdão, se não centenas, dezenas de pessoas que participaram da produção do filme e que não foram creditadas, cara. Olha que louco. Cara, mas pra quê, cara? Na parte de VFX, exatamente. Especula-se que é por causa disso. Assim, porque quando você pega um filme da Marvel, por exemplo, cara, metade dos créditos, 90% dos créditos é só a galera de efeito. Só a galera do CG. E nesse caso, não, ele cortou, realmente, não sei se foi ele, não sei. Eu lembro na época que eu usava Facebook, rodou um GIF, que era a galera filmando os filmes da Marvel, assim, e aí, sei lá, vem o Thor, aí, desculpa, eu vou ter que fazer assim, aí ele vem andando, ele dá um pulinho e corta. Que ele deve ter saído voando, assim. E aí eu lembro que na época, comentando, eu estudava cinema na época, o cara falou, nossa, que dó, cara. Tipo, do ator, o cara lá de capa e o martelo na mão, ele vem correndo dar um pulinho. Eu sei que ele foi muito bem pago pra fazer isso, beleza. Mas assim, ele olhou e falou, nossa, você vê isso, dá até uma dor no coração, né? E um cara da idade dele, talvez tenha começado a fazer teatro nos anos 90, não imaginava que era isso, né? O que ele ia fazer quando ele fosse adulto. Mas, gente, eu acho que é mais ou menos isso, assim. Eu sou do partido que eu acho que pode somar, principalmente pra você fazer filme de época e tudo mais, né? Tipo, eu acho muito proveitoso poder usar, mas eu acho que você vem, tipo, você propôs essa pauta meio, e aí eu tô te perguntando assim, meio advogando do tipo, assume a fantasia mesmo e deixa mais ousado e cara, é nesse sentido? Cara, acho que vocês pensam? Eu acho que, tipo assim, na verdade, eu acho que isso é um sintoma, não é nem a doença, né? É um sintoma da precarização que está atingindo diversas áreas, assim. Sim. A pressa de entregar, mas essa pressa, ela acaba... O Yal só em inglês agora. The rush to delivery, the final product. E eu consigo falar inglês pior do que eu falo português. Mas, cara, essa pressa, ela acaba com que... faz com que você, por exemplo, não tenha tempo de fazer uma prop. E aí isso estava sendo resolvido com o CGI. Só que assim, não está mais resolvendo, porque a pressa aumentou.
né? A parada tá cada vez mais. Então, o que você poderia, por exemplo, resolver com o CGI, porque você não teve tempo de fazer uma própria, etc e tal, você não tá conseguindo mais. Então, eu acho que é um sintoma de uma doença muito maior, que é essa pressa e esse negócio de ter que fazer uma coisa gigantesca, sabe? Tipo, você não pode lucrar só, sei lá, fazer 40 para lucrar 80 mais, entendeu? Sim. Tem que ser escalado. Você tem que fazer 200 para lucrar 1 bilhão, é bizarro. Só 2 comentários. Um é The Rush to Deliver. Eu falei, acho que delivery, porque eu comentei agora há pouco que eu queria pedir uma pizza. Então eu me confundi, peço desculpa pelo erro aí, teachers. E a outra coisa tem um livro do filósofo alemão... de 2 filósofos alemães, tipo... Exatamente. Ai. Mas, gente, e agora vamos para a seguinte pergunta. Qual é, Paula Lucas, sua recomendação da semana? Eu vou passar pro Ial o vídeo. Você já deve ter indicado aquele Patrick Cade Williams aqui, né? Já, mas eu não sei se foi ao ar. Qual? O canal do Patrick Cade Williams é muito foda e ele faz essa comparação dos filmes, como é que os filmes da Marvel estão sendo feitos. Eu acho que vale muito a pena ver, porque ele vai comparando, por exemplo, os planos que poderiam ter sido feitos de formas diferentes. Eu acho que e ele faz um vídeo ensaio que é todo cinematográfico também, sabe? Ele conta uma história ali no meio do vídeo ensaio dele próprio. E ele fala sobre muitos diretores, né? Ele fala sobre o que o Ial é apaixonado, o Zack Snyder. O Zack Snyder. Ele fala sobre o Exame. Eu não sei se ele tá sendo irônico até hoje quanto ao Zack Snyder. Infelizmente não. Infelizmente ele gosta mesmo, mas eu preciso aprender sobre microexpressões faciais pra saber. Mas é isso, o Patrick Cade Williams, eu acho que é um... então isso é ironia, só pode ser. É um canal muito foda. E aí eu vou deixar indicado esse vídeo em específico, porque eu acho que ele fala de cinema de uma forma bem legal, assim. Rodrigo Ial, sua recomendação da semana. Falamos desse filme aqui hoje, né? Então vou já deixar indicado aqui o Rylane. Acho que é assim que se pronuncia, tá? RYE, tá escrito aqui embaixo, tá? Um filme que tudo contra o que a gente falou aqui hoje, né? Sobre essas grandes produções, esse uso exagerado de CGI, e que dá uma liberdade para a pessoa que está dirigindo, que eu não sei quem muito interessante. Eu acabei de ver, por isso eu não tenho tantas informações do filme, mas eu já falei dele aqui hoje, já falei o porquê eu gostei desse filme. E eu acho que vocês deviam ver, tá disponível na Star Plus, tá? Então... filmezinho leve, né? Filmezinho leve, uma parada de boa. Uma coisa bem tranquilinha, assim, comédia romântica honesta. Tá. E, gente, eu queria ir na toada do que a Paula falou. Eu tô até aqui com a caneca de desenhos que eu via quando eu era mais novo. E eu comecei a rever As Meninas Superpoderosas, que tá disponível na HBO Max, é isso? Né? E, cara, eu queria convidar você aí para rever desenhos aí que você via quando era jovem e ver esses elementos aí que, enquanto a Paula ia falando, eu fui recuperando aí. Eu recomendo, então, sei lá, As Meninas Superpoderosas, o Laboratório de Dexter, para ver esses elementos que ela falou, porque assim que ela foi falando, eu fui relembrando e falei, nossa, então eu não tinha me atentado especificamente para um detalhe ou outro do que ela falou que realmente te mergulha nessa narrativa. Hoje tem vários aí disponível nos streamings, então às vezes tenta revisitar essas coisas que a gente via antigamente ou se assiste até hoje, porque pode ser bem bacana. Então é isso. Bem bacana. Gente, obrigado por... Perdão? Não, desculpa. Só aproveitar que você tá falando de Meninas Superpoderosas, eu vou dar uma outra recomendação fora do script aqui.
programado, mas o Gumball é muito bom, pra quem quiser ver. Tipo, é um desenho que não é da minha época de criança, mas ele tem uma inventividade muito foda, ele mistura 2D com 3D com massinha, blá. Então, veja Gumball, é muito maneiro também. Então é isso, gente. Obrigado por ficarem conosco mais uma vez no Pergunta da Vez e até semana que vem. Se inscreve, curte o vídeo. Beijo. Isso.